boa tarde. Vamos aqui entrevistar o Cier, né? Cier, é um prazer lhe entrevistar. Prazer é meu, todo meu. Obrigado. É um prazer tê-lo aqui conosco na Cavalaria. Cier, antes de qualquer coisa, eu gostaria de saber um pouco da sua visão sobre o que vem a ser esquerda e o que vem a ser direita. Joia. Primeiramente, obrigado pelo convite. Bom, direita e esquerda eu vejo como uma maneira de dividir as ideologias e as cosmovisões que regem este mundo, especialmente no tocante à política. Então, quando a gente caminha mais para a esquerda, nós vamos encontrar ideologias e cosmovisões que prezam por um Estado maior, prezam por um coletivismo, prezam por uma mudança abrupta das instituições. E quando caminhamos mais à direita, nós encontramos justamente o seu sentido oposto. Seria a ênfase no indivíduo, a ênfase na liberdade, a ênfase no Estado menor. Tá? Então, é uma maneira de dividir essas ideologias que regem o nosso mundo. Entendi. Ô Cier, você me falou que a direita é composta por um Estado menor, né? Eu vejo muito debate nas redes sociais sobre o porte de arma. Se o cristão ele poderia ter o porte de arma, uma vez que Jesus fala que ele é o amor, ou se não. Qual a sua visão sobre isso? Ótima pergunta, e ela vem assim a desmistificar a questão da arma. Porque muito se diz que Jesus era pacífico. Sim, de fato Jesus é pacífico, mas ele não era pacifista. O pacifismo é a paz a todo custo. E Jesus não era pacifista. Nós podemos encontrar alguns textos bíblicos que corroboram com essa visão armamentista. A exemplo do texto de Neemias, do livro de Neemias, onde na reconstrução dos muros de Jerusalém, os empregados eles estavam com uma ferramenta na mão e na cintura estavam justamente com a arma. E a arma ali é um instrumento justamente de defesa, né, que dá o direito à legítima defesa. Mais na frente, em Lucas capítulo 22, Jesus, ele prestes a morrer, ser crucificado, sepultado, Jesus ele dá uma orientação aos seus discípulos e ele diz que aqueles que não têm uma espada, que possam vender a sua capa, de sorte que eles possam comprar uma espada. E a espada, o que era? Era a arma mais letal do século I. Então Jesus ali ele está orientando os seus discípulos a se protegerem, porque eles iriam inevitavelmente passar por momentos difíceis, passar por tribulações. Então, uma vez que a arma hoje, aqui no nosso contexto brasileiro, ela parece que é dotada de uma imoralidade, quando na verdade a arma é a moral. Né? O homem é que ele faz da arma, né, um uso moral ou imoral. Mas aqui no Brasil parece que, em primeiro lugar, a arma é dotada de uma imoralidade. Não. Aqui no Brasil, a arma, infelizmente, ela tem um sentido de ataque. Nos Estados Unidos, a arma ela tem um sentido contrário. A arma tem um sentido de defesa. Defender um direito. Exatamente, né? O direito à legítima defesa, você pode encontrar, por exemplo, um texto lá em Êxodo capítulo 22, onde um homem, né, que ele arromba uma casa, invade a sua casa, e se o dono daquela casa, ele fere este homem vem a falecer, certo? A culpa pelo sangue daquele que invadiu não pode ser imputada ao dono da casa que se defendeu, tá? E é importante também citar um texto de Êxodo capítulo 20, onde tem o decálogo, os 10 mandamentos, onde o termo não matarás, na verdade significa não assassinarás. E há uma diferença enorme. A tradução correta do hebraico, né, para o português seria não assassinarás. Porque assassinar é você matar sem que haja justificativa, sem que haja um pretexto para isso, entendeu? Então, matar pode ser feito sim nos casos de legítima defesa, nos casos de guerra, por exemplo,
entendeu? Então é preciso mais do que nunca desmistificar essa questão das armas aqui, tá? Agora, você tem uma passagem, acho que é no Novo Testamento já, onde, salvo engano, Pedro saca uma espada e decepa uma orelha. Isso. Acho que Jesus fala: quem pela espada vive, pela espada morrerá. O senhor pode comentar um pouco sobre essa passagem? Claro, claro. É interessante porque esse contexto, Jesus, em primeiro lugar, ele estava submisso a uma autoridade. Romanos capítulo 13, ele vai dizer o seguinte, que toda autoridade ela foi instituída por Deus. Toda autoridade, seja ela boa ou má, certo? Calvino dizia que quando Deus quer julgar uma nação, ele manda governantes ímpios. Então é o próprio Deus que institui uma autoridade, seja ela boa ou má. No caso de Jesus, nesse texto específico, Jesus ele estava submisso a uma autoridade. Os soldados romanos que estavam ali para prendê-lo representavam o Estado romano, certo? Então o que acontece? Naquele momento, quando Pedro ele faz uso da arma e decepa a orelha daquele soldado romano, Jesus ali, quando repreende Pedro, não repreende Pedro pelo uso da arma. É porque justamente Pedro estava atrapalhando, impedindo que aquele propósito de Jesus ser preso, levado para ser martirizado, crucificado, estava impedindo que tudo aquilo ali fosse cumprido. Jesus estava querendo dizer o seguinte a Pedro: Pedro, aqui eu estou me submetendo a uma autoridade, ao Estado. A esse eu devo prestar contas. E existe um propósito nisso tudo. Outra coisa, e é bem diferente, é você reagir em legítima defesa a um malfeitor, que não representa o Estado. Aí são duas coisas completamente diferentes, tá? Então, nesse contexto, a gente está amplamente justificado a aceitar, sim, a legítima defesa. Então, no caso, pegando esse gancho ao qual você fala que Pedro estava fazendo uma revolução, né? A gente sabe que o pensamento marxista é um pensamento revolucionário, né? Sim. Em algumas correntes de Marx, né, propõe até a revolução por armas. Sim. Dentro desse panorama, seria correto afirmar que Jesus é contra essa revolução? Olha, Jesus, ele não quer e nem pensou em estabelecer uma redenção através da política. Havia uma expectativa muito grande, inclusive por parte dos discípulos, de que Jesus ali seria aquele rei de Israel que viria libertar o seu povo dos grilhões do Império Romano. E Jesus, ele não veio com esse objetivo. Na verdade, ele disse que o reino dele era de outro mundo, tá? Então, eu estou sempre aqui partindo de uma perspectiva cristã. Ele quis mostrar que a redenção, na verdade, do mundo vai acontecer não pela esfera política. Eu não estou querendo também dizer com isso que a política deve ser minimizada, não é isso. Mas a redenção do mundo ela vai acontecer através da proclamação do Evangelho, que é a única capaz de verdadeiramente transformar corações. E através de um coração transformado, a pessoa passa a ter ações verdadeiras, positivas, ações morais. Tá? Então, o que eu posso dizer é que Jesus ele veio estabelecer uma espécie de contra-revolução, entendeu? Uma contra-revolução, ou seja, é uma volta ao estado original, à configuração original, tá? A gente sabe que o pecado entrou no mundo, o homem caiu, as instituições que derivam disso são instituições que têm falhas, sabemos disso, elas contêm injustiças, certo? E o advento de Jesus, na verdade, representa uma contra-revolução, ou seja, vamos voltar à configuração original de antes através desse homem regenerado. Entendi. Então, no caso, você me falou que Jesus seria um contra-revolucionário, né? E, no caso, segundo Calvino, quando Deus quer julgar uma nação, ele manda um mau governante. Sim. E quando, no caso, digamos, por exemplo, Lula, entrando agora na esfera política. Ok. Lula, ao meu ver, é um mau governante. Uhum. Então, se Lula foi mandado por Jesus, no caso por Deus, Sim.
para julgar a nação, não caberia a nossa nação se submeter ao julgamento de Deus? Ah, com certeza. O nosso mundo, as leis humanas, serão julgadas pelas leis de Deus, leis divinas. Eu me lembro há muito tempo que, em bate-papo com amigos, a conversa de mesa de bar, a conversa dentro da empresa, era só futebol, era só mulher. Então, a conversa sempre era nesse sentido, entendeu? O nosso padrão moral era muito baixo. Se a gente conseguia, assim, voltar um pouco no tempo, a gente não falava de política como a gente está falando hoje. A gente só falava de coisas frívolas, né? frívolas, né? Fúteis. Então hoje, todo dia, por exemplo, no meu trabalho, eu tomando um café da manhã lá onde eu trabalho, almoçando, a gente só conversa sobre política. O nosso padrão moral, ele de fato subiu realmente. Eu me lembro que tinha gente que se gabava porque fazia um macaco lá no relógio da CELP e pagava R$ 10 de energia elétrica. Então as pessoas antigamente se gabavam porque faziam coisas erradas, tá? E assim, quando esse nível de moralidade atinge, sabe, eu vou usar até uma expressão bíblica, né? Quando Deus, ele diz assim, né, que a medida dos amorreus se completou, sabe? Deus tem paciência, sabe? Mas essa paciência tem limite, entendeu? Então, quando uma sociedade, uma civilização atinge um nível de moralidade alto, a exemplo de Sodoma e Gomorra, Deus ele faz uso justamente do seu juízo, tá? No livro de Jeremias, a gente vai ver que Deus tem 3 mensageiros. Ele tem o mensageiro da fome, da peste e da violência. Coincidentemente, nós vivemos aqui no Brasil uma situação onde temos milhões de desempregados, né, pessoas que não conseguem oferir renda, está com dificuldade inclusive de comer, ou seja, fome. Nós temos violência, é o país número 1 do mundo em assassinatos e o 9º do mundo em assassinatos a cada 100 mil habitantes. Nós, por conta dessa economia, nós também padecemos nessa área da saúde que tem a ver com a peste, né? Muita gente doente e é interessante, né? 3 mosquitozinhos pequenininhos podem colocar uma sociedade brasileira de joelhos, né? Chikungunya, febre amarela, tal. Então Deus, ele, quando essa medida se completa, ele faz uso do seu juízo e pode sim colocar uma sociedade brasileira de joelhos, e o povo nesse momento tem que orar, tem que se humilhar, tem que se arrepender dos seus pecados, se converter dos seus caminhos, porque Deus pode sim ouvir esse clamor e colocar no lugar de um governante ímpio, um governador, um presidente que pode nos abençoar bastante. Mas, Cossier, conversando, me veio uma coisa na mente. Se, por exemplo, Deus mandou um governante, aquele mais, né, draconiano, né, aquele mais severo, castigar a nação mesmo. Certo. No caso, digamos que a gente ora por um milagre, né, um interventor. Diante desse contexto, se a gente impeachmasse o primeiro governante, seria um pecado, uma abominação, uma vez que aquele governante ao qual ele é o tirano, mas foi nomeado por Deus, sim, a gente está tirando, seria um pecado isso? Não, não seria um pecado, porque é o seguinte, na Bíblia nós temos regimes de governo. Nós começamos com uma teocracia, tá? Depois passamos para uma monarquia, certo? A exemplo da história lá de Samuel, onde Samuel ele se sente rejeitado pelo povo e o Senhor Deus diz assim: não, Samuel, o povo não está te rejeitando, o povo está me rejeitando, certo? Então houve o período de monarquia. A história no mundo vai mostrar que saímos da teocracia, depois fomos para a monarquia. Na monarquia existem as suas deturpações e aí surgem as tiranias. Depois caminhamos para um regime de aristocracia, que aí também houve as deturpações e aí nós temos os oligopólios, né? E por fim nós desaguamos na democracia. É quando o povo ele diz assim: agora o poder está comigo, né? O povo agora tem um poder, ou seja, ele sai de Deus e termina justamente no povo, tá?
Então, nesse regime democrático que temos, nós possuímos alguns dispositivos, alguns instrumentos para refrear o mal de um governante tirano, demagogo. Tá? Na democracia seria, a deturpação da democracia seria a demagogia. Então, vamos lá, falando agora do caso recente de Dilma Rousseff, né, que recebeu o impeachment. Então, dentro dessa democracia, o impeachment ele serve como um instrumento para refrear o mal de um governante demagogo, certo? E aí foi no momento onde o nosso padrão moral começou a subir, tá? Nós começamos a ter um nível de consciência mais elevado, e aí foi quando a gente conseguiu, através do impeachment, destituir legalmente a presidente. Então, eu não encontro textos bíblicos onde esse mecanismo seria um pecado. Não, pelo contrário, Deus ele permitiu que isso acontecesse face o padrão moral do povo que foi elevado, entendeu? Então, dá para perceber claramente que de 2013 para cá, né, o povo brasileiro está muito mais politizado, muito mais consciente dos seus pecados, né, daqueles pecados que ele nem se dava conta, como furar fila, como estacionar em vaga de deficiente, e hoje o pessoal tem uma maneira de enxergar isso diferente, tá? No caso, Cia, você falou que o padrão moral vem aumentando. Isso. E sim, quando a gente fala em moral, a gente inevitavelmente, pelo menos dentro do Ocidente, a gente tem que falar do cristianismo, né? Que é uma das nossas bases morais. Sim. Eu vi um último dado onde o protestantismo, de um modo geral, vinha crescendo dentro da sociedade brasileira. Tem alguma relação entre esse aumento de padrão moral e o aumento do protestantismo, ou não teria? Olha só, isso é difícil fazer essa avaliação, porque é o seguinte, o protestantismo ele vem crescendo num ritmo mais acelerado do que o próprio crescimento da população brasileira. No entanto, o que aconteceu é que a sociedade brasileira, mesmo nesse contexto de crescimento dos protestantes, ela não estava crescendo moralmente, tá? A gente pode aí elucubrar aí algumas razões, possíveis razões. Mas o que acontece é que a igreja protestante, ela dividiu muito essa questão da religião e do Estado. Colocou uma fronteira muito rígida, sabe, entre religião, né, cristianismo e política, cristianismo e Estado. E essa não era a ideia dos reformadores. Os reformadores acreditavam, por exemplo, que, Calvino dizia que a igreja é a consciência do Estado. Mas os discípulos, né, os seus discípulos, nós, acabamos colocando uma fronteira muito rígida. E hoje, graças a Deus, essa fronteira ela vem desmoronando. Agora mesmo, antes de chegar aqui na entrevista, eu estava participando de um debate sobre política e cristianismo numa igreja presbiteriana. Então, ao longo desses últimos dias aí, eu venho participei recentemente de um debate sobre aborto dentro de um colégio cristão. Amanhã estou dando uma palestra sobre cristianismo e política numa igreja batista, entendeu? Numa igreja evangélica. Então, esse muro ele está sendo desmoronado, tá? E os cristãos agora estão ficando, sejam eles católicos ou protestantes, mais conscientes do seu papel de cristão, de estabelecer sinais visíveis do reino de Deus aqui na Terra. Já que você falou agora nesse ponto aborto, qual a visão? É possível você ser cristão e ser a favor do aborto? Não, não é possível. Isso é contraditório, certo? Eu diria que o aborto é um assassinato de um ser humano indefeso. E somente a mulher é a única capaz de defender a vida do ser humano mais frágil que existe, certo? Nós temos na Bíblia o próprio decálogo, quando fala não assassinarás. Eu não tenho como imputar crime algum a um feto,
ele não fez absolutamente nada. Ele não tem culpa alguma. Então não posso imputar crime a um feto. Hoje é interessante que as pessoas que são a favor do aborto, elas são contra a pena de morte para um estuprador de uma criança de 5 anos. Então a gente percebe que a pirâmide ela está invertida, sabe? Pode-se dizer o seguinte, mas e nos casos de estupro? E nos casos de risco de morte para a mãe? E nos casos de anencefalia? Bom, existem esses casos, sim. No entanto, essas não são as maiores causas do aborto. E a mídia, ela trabalha muito colocando essas causas como se fossem as causas predominantes, mas não é. A causa predominante, todo mundo sabe, que é a banalização do sexo, a banalização sexual. É aquele casal que se relaciona sexualmente, a mulher engravida, e aí ambos ali decidem abortar o feto. E o que acontece? O filho, hoje, né, para muita gente, representa custo, representa empecilho, algo que vai atrapalhar o meu mestrado, o meu doutorado, eu vou ser impedido de fazer as viagens que eu gostaria de fazer. E a Bíblia diz que filhos são a herança do Senhor. Tá? Então, nesse sentido, a gente não pode, a gente tem que separar justamente o discurso da mídia com o discurso da realidade. A nossa realidade é outra. Temos que voltar a fazer uma transposição aí desse objeto abstrato e voltar à realidade. A realidade é que existe uma banalização sexual e que a gente não pode ser conivente com isso. Infelizmente, alguns irmãos, eles se deixam seduzir por essas agendas. São agendas progressistas, são agendas da esquerda, certo? Que prezam pela liberdade de escolha da mulher, ou seja, usam uma linguagem até cristã, mas na verdade o interior ele não tem nada de cristão, porque a liberdade da escolha da mulher de assassinar um feto, a gente tem que ver o seguinte: metade desses fetos tem ordem cromossômica XX, ou seja, são mulheres. Ou seja, está tirando a liberdade de escolha justamente desses 50%. Então temos que ser contrariamente ao aborto. Tá? Não há possibilidade de conciliação do cristianismo com o aborto. Eu vejo que quem defende hoje o aborto se diz cristão, ele na verdade ele já, se não tiver completamente enganado, mas está apostatando da fé cristã. Entendi. Saindo agora um pouco dessa pauta progressista, entrando agora já num cenário mais econômico. A Bíblia, por diversos momentos, não só aprova como incentiva o lucro. Mas a gente passou um grande período da história onde a própria Igreja Católica condenava o lucro, né? Acho que é a usura, né? Usura. Por quê? Qual o fundamento dela usava isso? Isso está errado, está certo? Olha só, Jean, a usura, tá? Ela é combatida na Escritura quando o contexto diz respeito a irmãos na fé, tá? Então, numa sociedade onde há irmãos na fé, a gente não deve pedir deles, tá? Ou cobrar deles juros, usura, porque é uma maneira de você conseguir restabelecer o seu irmão financeiramente, né? Reerguê-lo. Então, o que acontece? A teologia ela tem algumas disciplinas, a exemplo da exegese, que é extrair o sentido original do texto, e a hermenêutica, que é a aplicação justamente desse sentido original do texto na vida prática, tá? Então, assim, havia, evidentemente, uma falha na interpretação. A gente sabe também que o sistema econômico, na época vigente, não era o sistema econômico de hoje, tá? Então, a Igreja Católica ali passou pelos períodos ali de império, de feudos e tal, e hoje nós temos um regime econômico diferente, onde o capitalismo ele impera, ou o socialismo, dependendo dos países, tá? Então, assim, a usura, os juros, eles só são considerados como práticas
imorais quando eu uso isso como uma expoliação ao meu irmão na fé, tá? Mas em se tratando de pessoas, de terceiros, o lucro, a usura, os juros, ele pode ser usado justamente como um pagamento do risco que for assumido por você, tá? Quando emprestou dinheiro. O lucro você não encontra, você encontra passagens, por exemplo, em provérbios que tratam do lucro desonesto, tá? O lucro desonesto, mas o lucro honesto não, entendeu? Você precisa desse lucro para você se remunerar, para você pagar suas contas. Sim. E através desse lucro que você consegue acumular capital, fazer investimentos que no final das contas vão beneficiar outras pessoas. E só para deixar um pouco mais claro, o que vem a ser um irmão na fé? Irmão na fé é o seguinte, é aquela pessoa que professa a mesma fé que você. É aquele que reconhece Jesus como sendo o seu Senhor e Salvador. E é ali que acontece. Ele passa daquela condição de criatura e passa a ser filho de Deus. É o que a Bíblia chama de adoção. Deus nos adotou como filhos. Ele deixa essa condição de criatura e passa a ser filho. Então, se alguém ele confessa Jesus como Senhor e Salvador, ele agora é filho de Deus. Se tem uma outra pessoa na mesma condição de filho de Deus, ou seja, se ambos têm o mesmo pai, então eles são irmãos na fé. Entendi. Perfeito. Saindo agora um pouco mais desse viés econômico, entrando agora já para uma questão já mais cultural, eu lhe pergunto, a Europa agora está sofrendo uma grande quantitativo de pessoas imigrantes que estão adentrando dentro das suas fronteiras. Isso. Geralmente essas pessoas não são cristãs, geralmente são islãs, né? A gente sabe. Qual papel você vê no cristianismo para barrar esse avanço do Islã? Ou isso é humano, isso é desumano? O que é que você entende? O que é que o cristianismo entende com isso? É uma pergunta extremamente interessante, porque a gente tem que levar em consideração aquele texto que diz assim: nós devemos ser simples como as serpentes, simples como as pombas e prudentes como as serpentes, certo? A gente tem que perceber que o islamismo ele é uma religião diferenciada de todas as religiões mundiais. Por quê? Porque a sua doutrina, que está ali apoiada no Corão, ela é uma doutrina bélica, certo? É uma doutrina que impele os seus membros a uma guerra, tá? É o que a gente chama de jihad. Infelizmente, o politicamente correto, ele vem tratando isso como sendo coisa de radical, como sendo coisa de extremista, xiita, né? Tal, de xiita. Mas, na verdade, até o islâmico mais moderado é aquele que, quando a mulher queima uma comida na panela, ele vai chicotear a mulher, tá? Então, o islamismo, a gente tem que dar o nome correto aos bois. Sim. Tá? Isso não é coisa de quando alguém se explode, quando um islâmico está lá dirigindo um caminhão, atropela pessoas. Eles não são radicais, eles são os verdadeiros crentes islâmicos, tá? Isso a gente encontra no Corão, a gente encontra nos ádices, que são escritos de Maomé, a gente encontra também na legislação islâmica, tá? A doutrina islâmica, veja que coisa, a Maomé, ele começa o seu ministério em Meca, é onde ele tem as revelações, e eram revelações que tinham muito a ver com paz. Mas as últimas revelações de Maomé aconteceram em Medina, quando ele já tinha saído de Meca, que são chamadas de revelações medinenses. Ou seja, essas revelações eram revelações onde o Islã ele precisava dominar o mundo, conquistar adeptos à força. Caso contrário, caso alguém não se submetesse, essa pessoa deveria ser morta ou pagasse o que eles chamam de captação, que é um imposto chamado jizya. Então, é uma religião bélica, tá? Que impõe o seu poder
pela força diferente do cristianismo. Então, muito do que a gente está vendo nessa parte de refugiados, a gente encontra na sua essência islâmicos que querem islamizar a Europa, tá? Eles não vão morar nos outros países lá do Oriente Médio, como Kuwait, Arábia Saudita, não vão para o Irã, não vão para o Iêmen, eles vão para a Europa, precisam islamizar a Europa. A Europa ela já foi alvo da islamização já há muito tempo, mas graças a um cristão chamado Carlos Martel, que na Batalha de Tours, na França, impediu o avanço do islamismo lá. Então eles não conseguiram islamizar o Ocidente. Então a gente tem que ser prudentes como as serpentes nesse sentido, cogitando a possibilidade deles entrarem na Europa ou até aqui na América Latina com esse intuito de querer islamizar e querer implantar a sua cultura. Agora, a gente sabe também que tem pessoas que estão dentro do islamismo e que são enganadas e que verdadeiramente acreditam que o Islã é algo da paz. Elas estão enganadas, não é da paz, mas elas acham que são algo da paz. Como é que a gente pode refrear isso ou agir de uma maneira prudente como as serpentes? É aquela coisa, se você entra no meu país, você vai se submeter às regras do meu país. Na Inglaterra já se criaram guetos islâmicos onde a polícia britânica não entra mais. Onde você não pode beber bebida alcoólica nem ingerir carne de porco. Dentro da Inglaterra. Dentro da Inglaterra. Então imagina o seguinte, você, Jean, recebendo alguém na sua casa, um muçulmano, ele chegar na sua casa e dizer assim: Jean, a partir de agora, só porque eu estou aqui, a gente não vai mais comer carne de porco. Ué, você que é o dono da casa. Sim. Você que tem que ditar as suas regras. O que acontece hoje na Europa é que deixam os islâmicos entrarem, esses refugiados, e deixam eles ditarem as regras deles. Porque eles querem implantar a Sharia, que é a lei islâmica. Então a gente tem que ser prudente como as serpentes nesse sentido. Se vocês estão aqui, se submetam às nossas regras. Os estrangeiros lá em Israel eram recebidos dessa forma. Vocês são estrangeiros, são peregrinos, tudo bem, nós recebemos, mas vão se submeter às nossas regras. Agora a gente tem que ser simples como as pombas, vendo também os islâmicos como alvos do amor de Deus, certo? Eu tenho uma cunhada que ela mora na Alemanha. A Alemanha recebeu muitos refugiados. Eu tive a oportunidade de ir 2 vezes na Alemanha. Eu vi os refugiados lá, certo? E um pastor lá de uma igreja alemã, uma igreja luterana, ele teve uma ideia. Ele disse: eu vou fazer um café da manhã aqui na minha igreja e vou convidar esses refugiados. E aí, durante a pregação dele, alguns entregaram a vida dele a Cristo. Tá? Então isso é uma maneira também de ser simples como as pombas, né? Aquele negócio, né? Aquele jargão. Tô um olho na missa e o outro no padre. Pronto, é isso aí. Entendi. E no caso, se eu vejo assim que países com alto número de ateus são mais permissíveis à entrada desses imigrantes que são de cunho islã. Mas países como, por exemplo, a Polônia, um exemplo, um cristão mais ferrenho, o povo foi às ruas dizendo que não queria receber imigrantes. Isso tem alguma coisa a ver com a religião, o avanço do ateísmo, pauta global ou não? É o seguinte, na Europa existem alguns países realmente que estão cada vez mais ascendendo ao ateísmo. Eles esqueceram que a Europa é o berço do cristianismo, podemos dizer, mas a própria prosperidade econômica fez com que alguns se esquecessem do relacionamento. Na fartura esquece do Criador. Exatamente, na fartura esquece do Criador. É aquela coisa, né? Ou você obedece a Deus ou a Mamon, que são as riquezas. Então muitos acabaram sucumbindo a Mamon, as riquezas, se tornaram ateus, aquele negócio: eu não preciso de mais nada. Para que Deus? Não passo por tribulação, por dor, por sofrimento algum. Eu tenho de tudo, estou na fartura e tal. Então alguns países ali nórdicos estão nessa situação. Agora, vem acontecendo algo interessante na Europa Oriental. E você citou o caso da Polônia. Eu estive na Europa Oriental em 2015. Eu pude conhecer países como República Tcheca, Eslováquia, Hungria,
a parte oriental da Alemanha. E aí eu percebi que esses países sofreram absurdamente com o comunismo e com o nazismo. As duas maiores tiranias que já passaram pela face da Terra. Evidentemente, quem conheceu o inferno e sabe o quanto ele é ruim, não quer passar pelo inferno de novo. Então a reação é justamente oposta. Ou seja, a minha reação agora é voltar àquela configuração original de antes. Então, o povo polonês, inclusive, fez uma grande manifestação nas ruas e até declarou simbolicamente que Jesus Cristo era o Senhor da Polônia, era o governante da Polônia. Teve uma declaração, uma manifestação nas ruas em função disso. Tá? Então, assim, quando se tenta impedir a entrada desses refugiados, talvez haja, sabe, Jean, um excesso nessa política de refugiados querendo barrar tudo. Eu acho que isso tem muito a ver. Eu costumo dizer o seguinte: eu não sou conservador, não sou liberal, não sou libertário, não sou socialista nem comunista. Eu sou cristão. Minha cosmovisão é cristã. A minha relação com família, com trabalho e com o mundo está pautada nas Sagradas Escrituras. Então eu vejo que essa política de brecar demasiadamente, esses refugiados que querem vida, querem liberdade, né? Então muitas vezes estão fugindo realmente de um sistema muito opressor, a gente acaba perdendo grandes oportunidades de acolher essas pessoas sinceramente honestas, sabe? Então eu vejo isso como uma distorção do cristianismo, tá? Não é o cristianismo ali sendo aplicado 100%. Talvez uma outra ideologia, mas não é o cristianismo como deveria ser. Então, no caso, se me corrija se eu estiver errado, mas para sua visão, a diferença entre remédio e veneno é a dosagem, não é isso? Isso, exatamente. Perfeito. Exatamente. Que, avançando um pouco, eu gostaria de perguntar sobre, por exemplo, na Igreja Católica, a gente tem a teologia da libertação, né? Que você faz a ação porque você é meu irmão e não por ser um filho de Deus. Isso já é comumente conhecido dentro do meio. Agora, passando já para a igreja protestante, existe algo parecido na mesma corrente? Tá. Sim, existe sim. Existe a teologia da missão integral, conhecida como TMI, certo? E, na verdade, é a influência do marxismo dentro da igreja evangélica, tá? Hoje, a teologia da libertação, ela está num processo de ter causado mais feridas na igreja católica. Na igreja evangélica, não está na mesma magnitude da igreja católica, mas está também causando muitos transtornos, certo? A teologia da missão integral é algo mais novo do que a teologia da libertação, mas a essência é a mesma. Existe aquela coisa de que o pobre, só porque é pobre, ele já é merecedor da redenção de Deus, entendeu? Ele mesmo se redime. Então, quem promove a redenção não é o ser humano, mas é o próprio Deus que redime o ser humano. Nessas teologias, o pobre ele entra em cena nessa situação só porque é pobre, tá? E Jesus, se você ali se debruçar sobre o Evangelho, vocês vão perceber que Jesus ele evangeliza os pobres também. Até porque a palavra diz que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Novo, velho, homem, mulher, negro, branco, rico e pobre. Tá? Então, essa forçação de barra dessas teologias, elas acabam, de alguma maneira, segregando a própria sociedade, a própria igreja. Essa luta de classes de Karl Marx, certo? Ela acaba sendo revelada em uma outra luta. Uma luta de brancos com negros, de homossexuais com heterossexuais. Aquela coisa mais cultural, né? Do marxismo cultural, tá? Então, na igreja, nós temos que, seja católica ou evangélica, temos que repudiar esse marxismo, tá? Essas teologias. Elas também roubam do cristianismo a filantropia. Hoje,
quando você pensa em filantropia ou caridade, você lembra logo de social, de socialismo. Sim. Eles conseguiram roubar essa linguagem nossa, entendeu? Entendi. Então, nós temos, e insisto nisso, nós temos que voltar àquela configuração de antes, original. Até as cores do arco-íris roubaram isso da gente também. Que era a união de Deus com o homem, né? Exatamente, né? Uma aliança que ele faz com o homem, justamente dizendo que não vai prover agora um juízo da forma como ele fez lá no dilúvio, entende? Então, a gente tem que repudiar. Na Igreja Católica, como na Igreja Evangélica, a gente tem documentos, né? Tem documentos da Igreja Católica onde o comunismo ele deve ser repudiado. E aí, diga-se de passagem, né? O marxismo, na Igreja Presbiteriana, qual congrego, existem decisões do Supremo Concílio de 64 já, dizendo que ninguém pode ser cristão e ao mesmo tempo um comunista, né, que defende esse viés marxista. Então isso deve ser alvo inclusive de disciplina eclesiástica. Eu queria que você explicasse, acho que um trecho que eu vejo muita gente da teologia da libertação usar para defender. Tá. Acredito que o senhor possa explicar. O primeiro versículo é aquele que fala que é mais fácil um camelo passar por um fio de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Certo. O segundo é quando uma pessoa pergunta: Senhor, o que eu faço para te adorar? Sim. Ele fala: venda tudo e me siga. O senhor poderia explicar esses dois claro. trechos? São textos bem polêmicos, né? São bem controversos. O primeiro que você citou, né? Mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ele está querendo dizer o seguinte, que o rico, aquele que está numa situação de fartura, não é? Ele acaba sucumbindo justamente aos prazeres do dinheiro ilimitado, tá? E por conta disso ele se esquece de Deus, tá? Ele abandona Deus. Então ele diz assim: olha, não é que é impossível, é uma figura de linguagem ali, uma figura de linguagem hiperbólica. Não é que seja impossível um rico entrar no reino dos céus, mas é difícil um rico entrar no reino dos céus. Então é uma mensagem que deve ser direcionada aos ricos para que eles possam não servir ao dinheiro, mas que o dinheiro seja servo do rico e que esse rico seja servo de Deus. Tá? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a parábola do jovem rico, né, que você falou. E o jovem ele chega assim para o Senhor Jesus e diz assim: Senhor, eu te obedeço, né, desde a minha mocidade, venho seguindo os teus mandamentos e tal. E o que é que eu faço aqui para herdar, né, a vida eterna? E aí Jesus ali, ele tira um raio-x ali do coração do cara e diz assim: olha, vai, né, vende que tudo que tu tens, dá-os aos pobres e depois terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. E ali o jovem ele se retirou entristecido porque era dono de muitas propriedades. Ele se aplica perfeitamente ao texto lá, esse primeiro texto, né? De difícil, né, um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha. Então, esse jovem rico é a melhor expressão, inclusive, desse primeiro texto aqui. Agora, Jesus não está condenando aqui as riquezas, mas está condenando o coração do homem que sucumbe a essas riquezas. Zaqueu era um homem extremamente rico e que quando se converteu a Cristo, Zaqueu, ele doou a metade dos seus bens. Ele continuou rico? Sim, continuou rico. Mas Deus em nenhum momento repreendeu Zaqueu porque ele só deu a metade dos bens e ele continuou rico. Para encerrar nossa entrevista, eu gostaria que você fizesse um panorama dos candidatos à presidência que aí estão e qual se encaixa mais dentro dos conceitos cristãos que a gente conversou aqui. Ótimo, uma pergunta muito interessante, não dá para responder em um minuto, né? Eu dei uma palestra recentemente na Igreja Presbiteriana de Boa Viagem sobre isso. Eu tratei dos 6 candidatos mais bem ranqueados pela pesquisa da BTG Pactual e analisei em torno de 12 pontos, usei isso como critério para avaliar os candidatos: aborto, ideologia de gênero, casamento gay,
economia, educação, segurança, redução da maioridade penal, porte de arma, todos esses pontos. E nessa análise que eu fiz, ela durou em torno de 3 horas e meia, essa análise. E aí, analisando proposta por proposta, o que foi que eu percebi? O brasileiro, ele está carente de segurança, ele está carente de moral, né, de uma moral mais elevada, claro, apesar que a gente está elevando essa moral, e está precisando também de uma economia mais forte. Então hoje, colocando esses 3 pontos aqui, né, segurança, moral e economia, eu vejo que tem 2 candidatos que se distinguem dos demais. O diferencial é justamente de Jair Bolsonaro para Amoedo, é que a Bolsonaro está mais aderente aos princípios cristãos. Ele é contra o casamento gay, é contra a adoção de crianças por casal gay, entendeu? É contra a ideologia de gênero, é mais enfático nesse ponto. E a questão liberal econômica, ambos ali, Amoedo e Jair Bolsonaro, eles são muito bons. E o princípio da liberdade econômica é mais aderente às Sagradas Escrituras. Então, avaliando tudo isso, né, pesos e contrapesos e tal, Jair Bolsonaro hoje é o candidato que está mais aderente às Sagradas Escrituras e é aquele que nós recomendamos como sendo aquele que todo cristão deveria apoiar. Entendi. Sie, foi um imenso prazer entrevistar você aqui. Obrigado. Prazer foi meu. Eu gostaria só de perguntar se você tem alguma consideração para fazer, alguma palavra final para fazer, alguma consideração? Olha, obrigado pela oportunidade, e que Deus possa abençoá-los e que todo cristão deve se envolver sim na política, certo? A gente deve derrubar essas fronteiras, esses muros, porque o que a gente na verdade não gosta é da politicagem. A politicagem existe e a gente não gosta disso. Mas a política, nós somos seres políticos, certo? A política começa desde Gênesis e nenhum cristão deve se furtar a isso. Tá bom, pessoal? Um abraço aí a todos, que Deus os abençoe. E para vocês aí, comenta aí na descrição o que você achou, se você concorda com eles, se você discorda, compartilhe com seus amigos, né? Vamos debater esse tema. Um forte abraço e avante cavalaria!